Fala, meus caros, sou o Rix e você está no meu canal onde a gente constrói e modifica motocicletas em geral. Então eu quero mostrar aqui no vídeo de hoje para vocês, vou falar sobre a modificação que eu estou fazendo na minha moto de trilha. Minha moto de trilha ela é uma junção de várias motos, né? O chassi dela partiu de uma XLX 350 antiga. A suspensão dianteira é a mesma da CRF 230, que também é a mesma da XR, mesma da XLX, enfim. Essas peças têm algumas modificações internas, eu coloquei uma válvula, aquela válvula emuladora, tal, deu uma melhorada. Mas a ciclística dela basicamente continua, vamos dizer assim, muito antiga, né? Porque ela é muito mais parecida com as motos nacionais do que com a moto importada. Então, eu decidi experimentar uma modificação no chassi da minha moto e para tentar deixar ela mais parecida na ciclística com uma moto importada. Vocês não reparam a minha gata aqui, que eu não dá nem que eu incomode o gato. Eu não consegui tirar ela de cima da mesa, ela quis aparecer no vídeo aí. Então, o que eu fiz? Eu peguei peguei uma imagem de uma KTM XC 350 e tracei umas linhas de referência, vocês estão podendo ver aí, eu vou mostrar nos detalhes, eu vou explicar melhor o que eu queria descobrir da KTM 350, né? Então eu tendo aqui os diâmetros dos aros conhecidos, né? 18 na traseira, 21 na dianteira, e o entre-eixos, tá aqui ó, 1.468, eu sei que a fotografia está escalonada, vamos dizer assim, né? Eu pus ela nessa posição, tracei as linhas, ó, o aro dianteiro, o aro traseiro, o entre-eixos, e aí, através disso daí, eu fui traçando linhas do chassi, linhas do quadro B, suspensão dianteira, aqui o comprimento da suspensão, ó, né? Comprimento da balança, aqui, ó, essa linha aqui. Então, com essa referência dessa imagem aqui, eu tenho uma ideia das dimensões da KTM, da KTM XC 350, né? Aí eu peguei uma imagem da minha moto e joguei em cima essas linhas para comparar. É óbvio que eu tenho a moto fisicamente, é mais fácil de eu medir agora as diferenças, mas já para eu ter uma ideia do que eu tenho que fazer. Então aqui eu consegui perceber que a moto ela tem uma altura diferente, né? Ela, apesar dessa linha do chassi aqui tá mostrando que ela tá bem tangente, né, próximo, mas as rodas são bem mais para baixo, ou seja, se eu posicionar a roda na altura da imagem da minha moto aqui, esse quadro vem aqui para cima, né? Essa parte inferior do quadro do chassi da moto. E a balança também da KTM mostra que é bem mais comprida, né, do que a balança original da minha moto. Então eu vou cortar o chassi da moto, vou separar ele na parte dianteira da parte traseira e vou fazer essa modificação no chassi. E também vou prolongar a balança, certo? Tá, e agora vocês devem estar perguntando, mas por que fazer isso daí? Cara, curiosidade, velho. Tipo assim, eu não tenho uma moto importada para andar, assim como muitas pessoas, mas também não deixo de me divertir com uma moto que fui eu que fiz. E como o que eu mais gosto de fazer... Calma aí. Aqui tem essas coisas, aqui os caras eles passam carro de som, pipoqueira, tem tudo, vizinho gritando, tem tudo aí. Enfim. Como a minha atividade principal é construção de moto, modificação, customização, enfim, eu gosto realmente de fazer essas coisas, eu gosto de projetos, né? Então, eu quando decidi começar a fazer trilha, há uns 6 anos atrás mais ou menos, eu não tive nenhuma intenção em comprar uma moto importada, pelo investimento e tal, mesmo porque eu não sabia se eu ia gostar tanto assim de fazer trilha. No final, me apaixonei. Eu adoro, eu faço com muita frequência hoje em dia. Apesar de eu ter vindo da moto velocidade, o off-road para mim ele trouxe experiências totalmente diferentes e uma aprendizagem na pilotagem que não tem nada a ver com asfalto. O controle da motocicleta, enfim, é tudo diferente. E recomendo, para quem é do asfalto, recomendo. Começa a andar de off-road para você ver. E quem já é do off-road sabe do que eu estou falando. Eu, quando decidi montar uma moto de trilha para mim, eu comprei uma XLX com motor quebrado, uma moto velha, antiga, mas que tinha documento direitinho e tal.
E aí optei por dar um upgrade, vamos dizer assim. Então a minha moto, nessa imagem aqui, vocês podem perceber que esse tubo aqui, o canote, assim vamos dizer, os tubos principais do chassi, são originais da XL. O resto já foi modificado. Eu cortei, né, modifiquei aqui a fixação do motor, modifiquei a altura desse tubo no chassi original, fiz a parte traseira todinha feita, eu cortei fora o original da XL e copiei da 230 para poder receber esse kit aqui da 230 para deixar ela com uma cara mais moderna. Coloquei a balança da 250 da Tornado com amortecedor e uso o motor da XRE, hoje é o motor 300, é um motor da Tornado, mas com pistão biela, a parte todinha da XRE 300 original, cilindro e tal. O cabeçote continua sendo 250, para não ter aquele problema crônico que da XRE 300, todo mundo acho que sabe aí, que ela trinca a vela e tal, enfim. Então o cabeçote é um cabeçote da antiga, da Tornado, e uso o carburador. Então ficou uma moto muito divertida. Tem umas modificações de cabeçote, eu não tenho comando preparado nessa moto, não quis motor preparado, porque o objetivo era a diversão, não tanto assim a performance nesse momento. Hoje eu já estou pensando em colocar um comando mais bravo e experimentar outras coisas assim. Vai sair, gatinho? Falando muito, Agora chega, agora vai passear. Até já. Enfim, o divertido é isso do projeto. Então eu gosto de fazer a moto, eu gosto de modificar, eu gosto de evoluir junto com a ciclística da moto. Então você pensa o seguinte, o primeiro dia que eu fui fazer trilha, eu não conseguia subir um morro, para você ter uma ideia. Apesar de ter muita experiência, naquela época eu já tinha muita experiência em competição de moto velocidade, sempre andei de moto na rua, né? Já tinha brincado com moto em sítio, essas coisas, mas eu nunca tinha ido realmente para o off-road, para trilha, né? E ao tentar acompanhar meus amigos mais experientes, que já eram trilheiros, eu me deparei com uma situação totalmente nova. Então, naquele momento não adiantava nada, se eu tivesse com uma moto importada, top de linha, ou se eu tivesse com uma XLX velha, o resultado era o mesmo, eu andava muito menos do que o equipamento. Então, eu decidi começar assim mesmo, porque eu tinha essa noção, como era tudo novo, né? O principal de tudo, você vai aprender algo novo, você tem que ser humilde. Deixa eu só ver se essa bateria não parou, espera um pouquinho só. Então, se eu tivesse com qualquer tipo de moto ali, o resultado ia ser praticamente o mesmo. Se eu tivesse com uma moto importada top de linha ou uma XLX nacional, o resultado final seria exatamente o mesmo. Então, partindo já desse princípio, foi que eu comecei a fazer as modificações e as adaptações e vim evoluindo junto com o meu equipamento. À medida que eu fui melhorando, não que eu seja muito bom, muito pró hoje, mas à medida que você vai evoluindo na sua tocada, né, o meu equipamento também veio evoluindo e tal. E hoje eu sinto que a moto já está faltando um pouco de performance para o que eu quero, para a maneira como eu quero me divertir na trilha. Então é por isso que eu estou querendo fazer esse experimento, vamos dizer assim, essa modificação, né? Então eu vou mostrar lá para vocês na moto, agora na prática, vou explicar um pouco mais detalhado o que eu quero fazer, os lugares, as regiões que eu quero modificar. Aqui na imagem é sempre mais difícil, né? Mais fácil direto na moto. Então, vou mostrar para vocês agora a minha moto e explicar mais ou menos as modificações que eu pretendo fazer no chassi dela, no quadro, para mudar a geometria. Então, essa parte aqui superior da moto é o quadro original da XL, né? Esse tubo já foi levemente modificado, mas aqui está bem original. A parte inferior fui eu que fiz a parte, né, para poder adaptar o motor da Tornado, fixação do motor, e também coloquei uma balança de Tornado, amortecedor e balança de Tornado. A parte traseira do chassi eu copiei da CRF 230, então na verdade eu fiz isso só para ter a facilidade de poder instalar o kit original da 230, deixar ela com uma cara mais moderna, né, do que de uma XLX. Mas basicamente foram essas modificações. Agora, o que eu pretendo fazer é transformar
essa geometria aproximar mais de uma moto mais atual, em questão de distribuição de peso, né, na moto e as dimensões. O entre-eixos da moto hoje, ele já é muito próximo, se não idêntico, ao de uma KTM que eu estou comparando. 1480 mm de entre-eixos. Então, eu pretendo separar essa parte dianteira do chassi, vou cortar aqui e vou cortar aqui, e vou aproximar 30 mm em relação ao eixo da balança. Então, a minha referência é aqui no centro da balança, uma distância em relação ao eixo do canote, uma linha imaginária aqui. Esse comprimento aqui eu vou diminuir ele em 30 mm, né? Que foi o que eu consegui comparar com o desenho que eu plotei das dimensões de uma KTM. E na parte traseira, para compensar essa diferença no entre-eixos, que eu vou estar encurtando o entre-eixos, eu vou prolongar a balança em 30 mm, que é também a mesma diferença que tem no comprimento hoje, quando eu comparo a balança da Tornado com a balança da KTM, ela é 30 mm menor. Então, ficou uma coisa assim bem prática, bem óbvia, de eu diminuir a distância do eixo em relação à balança, do eixo dianteiro em relação à balança em 30 mm e aumentar 30 para lá. Consequentemente, o que vai acontecer é que o centro de massa do motor vai adiantar, né? vai ficar mais próximo do eixo dianteiro. Isso quer dizer que eu mudo o centro de gravidade um pouco para frente. E, ao mesmo tempo, eu ganho um pouco de alavanca, um pouco de comprimento na balança. Isso também vai favorecer, no caso, se a moto quiser empinar, no caso de uma subida de montanha e tal. Que faz muito sentido quando a gente olha essas motos importadas subindo morro, tal, a facilidade com que elas conseguem superar. Lógico que também tem a qualidade da suspensão, mas essa distribuição de peso também influencia bastante. Então eu acho que eu vou ganhar duplamente no comportamento da moto com isso daí. E a terceira coisa vai ser elevar um pouquinho a distância do solo. Não muita coisa, mas eu pretendo subir um pouco a moto. Se for o caso, eu vou até usar um pequeno prolongador na bengala e ganhar um pouco de vão livre. A outra parte tem a ver com a adaptação de uma nova caixa de ar. Hoje eu uso essa caixa aqui, que ela é original da XLX 350, mas ela tem uns contras aqui que não me agrada. Primeiro deles é o peso, ela é bem exagerada, não precisa de tudo isso. Segunda coisa, o formato da caixa e o formato da caixa não, o formato da tomada de admissão, da borracha que vai para o carburador, ela tem um perfil oval e o carburador é um perfil redondo. Nessa transição de formatos, você desfavorece bastante em termos de fluxo. Então, eu pretendo usar uma caixa de ar com um duto redondo, saindo do carburador, entrando na minha caixa de ar, mantendo o mesmo perfil, né? O elemento, eu vou usar um filtro mais moderno, mais eficiente, porque se você perceber dentro desse duto aqui, você vê que ele é sujo, cheio de terra. Todas as vezes que eu faço trilha, ela acaba aspirando terra. Por mais que eu use um protetor, um óleo no filtro, no elemento, não adianta, ele não é eficiente, muito antigo. Então, e também o fato de ser bipartido permite que entre poeira, entre terra, na emenda da própria borracha, não é nem pelo filtro, né? Acaba entrando por aqui. Então, isso daí também eu vou modificar. Eu pretendo fabricar uma caixa de ar em alumínio para ficar mais leve, e substituir o elemento por um elemento mais moderno. A bateria que eu utilizo hoje é a bateria da Tornado. Talvez eu utilize uma bateria da própria CRF 230, que eu já experimentei várias vezes dar a partida na minha moto, já usei uma bateria de 230 nela e ela aguenta, ela dá a partida sempre. Então ela é mais leve, eu acho que vai até favorecer nesse aspecto também, menor, né? Quanto menos coisa a gente carregar, menor nessa moto. Então basicamente as mudanças são essas. Mudança na distribuição de massa, mudança na caixa de direção e, consequentemente, eu vou fabricar um quadro B, uma parte traseira aqui, em função da nova caixa de ar, né? Vai ter, obviamente, a fixação, vou manter banco da CRF 230, paralama, essas coisas, mas eu vou ter que fazer uma adaptação para a nova caixa de ar e para a nova bateria. E acho que basicamente é isso. Então, agora começar realmente o trabalho, começar a cortar o chassi e vou mostrando para vocês como é que ela vai ficando, beleza? Vai acompanhando. Já estou aqui com o chassi desmontado, terminei de tirar todas as peças da moto, separei a balança do quadro e agora aqui eu já
posso fazer as marcações da onde eu vou cortar o chassi. Vou separar essa parte todinha, o berço inferior, vou retirar e vou seccionar ele aqui, né? Então, essa parte do tubo aqui, ó, essa parte superior do chassi, ela vai deslocar 30 milímetros para trás. Eu vou colocar ela avançar. E depois, essa parte inferior aqui, eu vou diminuir o que for necessário para essa peça voltar a ser alinhada com essa, né? Mas aí eu vou modificar um pouquinho esse ângulo, aí já fica até acho que mais harmônico, né? Ele vai ficar tudo na mesma linha assim, vai ficar até mais bonito o chassi, né? E aí posteriormente eu vou ver como é que eu vou resolver o quadro B, o que eu faço, se eu faço ele de parafusar, desparafusar. Então acho que aqui já dá pra gente ter uma boa ideia de como é que eu vou começar a modificar esse chassi. Eu vou dar um zoom aqui para vocês, mostrar geral. Mas uma coisa que eu quero comentar antes disso, na verdade, antes de eu começar a cortar o chassi, eu vou preparar um gabarito, porque na hora de voltar a soldar as peças, a fazer a geometria do chassi, eu vou precisar garantir que o alinhamento do canote com o eixo da balança, né? O alinhamento do canote, ele tem que ficar alinhado nesse eixo, né? Não só o caster, em relação uma perpendicular em relação ao eixo da balança, certo? Então essa linha aqui, ela tem que ser exatamente perpendicular à linha horizontal da balança. E também tenho que garantir o alinhamento do caster, né, para que ele não modifique. Então, para eu conseguir fazer isso daí, eu preciso elaborar um gabarito para poder separar o chassi, fazer essa modificação na geometria e soldar de novo tudo bem alinhado. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse gabarito também. Agora aqui eu já tenho o chassi colocado no gabarito. Lógico que isso daqui é só uma demonstração, o gabarito ainda não está na geometria, né? Não está fixado nem nada. Isso aqui é só para vocês entenderem que na hora de eu cortar o chassi, eu vou separar, ele vai estar fixado nesse gabarito. Esse gabarito aqui ele tem uma base bastante sólida, bastante rígida, é uma viga U. Depois eu comento as dimensões, agora não lembro de cabeça, mas ela tem bastante rigidez estrutural, ela não permite que exista torção, né? Isso daí é um detalhe muito importante também, principalmente no momento que você for soldar o chassi. Não pode, o seu gabarito ele tem que garantir que não existam torções, que à medida que você executa a solda nos pontos do chassi, né, começa soldando, por exemplo, no canote, depois você faz uma outra solda aqui, o chassi ele vai aquecendo e as partes frias, que ainda não tiveram sua dilatação, elas forçam o material que está dilatando e acaba torcendo a geometria do seu chassi, e o resultado final disso daí pode ser muito ruim. Na hora que você termina a modificação ou a construção do seu chassi, isso daí pode deixar ele totalmente desalinhado, né? Então o seu gabarito ele tem que ter uma rigidez de forma que garanta que mesmo depois que você executou as soldas, na hora que o chassi esfriar, ele vai continuar naquela geometria que você quer, para você poder garantir que a sua moto fique toda alinhada. Durante o processo de soldagem também tem muitas técnicas que são usadas, né? Essa diferença assim de você executar soldas em regiões, em sequências diferentes e tal, existe muito macete para isso aí. Na verdade, essas técnicas, elas são adquiridas com bastante prática, né? Para ser bem sincero. Então, através dos anos, eu fui entendendo qual era a melhor forma de fazer esse tipo de modificação, de fazer essas construções, e aí hoje em dia eu consigo fazer com que o meu chassi saia zerado do gabarito. E à medida que eu for fazendo essas modificações, que eu for cortando, eu vou mostrando os detalhes para vocês, né? Desde do gabarito, da estrutura do gabarito, da geometria e processo de modificação do próprio chassi, beleza? Outra coisa que eu vou modificar é a balança, né? Então, essa balança aqui, ela vai ser prolongada. Eu vou soldar, ela é de alumínio, né? Essa aqui é da Tornado e tal, mas eu vou soldar um prolongador aqui, uma peça,
fazer os reforços necessários e vou aumentar o rasgo de onde passa o eixo, né, onde é fixado o eixo da roda traseira, para eu poder ganhar esses 30 milímetros para manter o mesmo entre-eixos que eu tenho na moto hoje. Como eu estou encurtando a dianteira, eu vou alongar a balança. E também, né, na hora que eu alongar essa balança aqui, o comprimento dessa balança, eu vou ganhar um pouco de alavanca, né? O que eu quero dizer, um pouco de alavanca? Você tem um comprimento X da balança. Quando a sua moto rola sobre o eixo da roda traseira, quando ela quer empinar, né, você está na subida de morro, o eixo da balança aqui, você imagina que a sua moto, ela quer rolar para trás quando você empina a moto, né? Quanto maior for a distância do centro de gravidade para o centro de rolagem, no momento que você está empinando a moto, vamos chamar de centro de rolagem, quanto maior for a distância do centro de gravidade da moto, mais difícil é da moto querer empinar, querer jogar para trás. Então eu estou prolongando a balança para aumentar essa distância, compensar, né, a distância do entre-eixo, manter a mesma, e aumentar essa distância do centro de rolagem da roda traseira, num momento de subida de montanha, por exemplo, com o centro de gravidade da moto. E aí eu acabo tendo um pouco mais de... favorecendo um pouco mais a condução, a pilotagem numa subida de montanha, né? Então essa modificação eu também acho que vai ficar bem interessante, vai ser legal. Depois vai ter uma modificação com relação ao amortecedor traseiro, mas aí quando chegar nessa hora eu vou explicar o que eu vou fazer, tá? Olha só, pessoal, aqui eu tenho a coluna do gabarito, né, a coluna principal, onde fixa o canote. Aqui no canote eu tenho esse eixo, né, que é onde fixa aqui entre os contrapontos, né, do gabarito. Aqui eu posso regular o ângulo de castre que eu quero, né, que eu quero deixar. E aqui na parte da balança eu tenho o eixo da balança, né, está colocado aqui na posição, mas é mais para você, não sei se está focalizando aqui, aí. Aqui é onde eu fixo o eixo da balança, nessa coluna, né? Essa coluna também é fixada na base do gabarito, e aí ela vai garantir a geometria. Olha lá, acho que tá dando para ver aqui. Vai garantir a geometria em relação à perpendicularidade, que é a perpendicularidade do eixo do canote, certo? Como eu comentei, eu vou seccionar o chassi aqui, ó, vou separar esse tubo do resto da estrutura. Aqui embaixo tem a fixação do amortecedor traseiro. Aí eu vou seccionar aqui, nessa região, vou separar o subchassi, desculpa, a parte inferior do chassi, né? E aí vou fazer a modificação. Depois eu fabrico de novo essa parte do berço inferior, nas dimensões novas, e fecho o chassi. E na parte traseira aqui, do subframe ou do quadro B, né, ou a parte traseira do chassi, depois que eu tiver com ele definida a geometria final, eu acerto essa parte, essa modificação, que aqui na verdade é um pouco menos complicado, tem mais a ver com o posicionamento do banco, né, da caixa do filtro de ar nova que eu pretendo fazer, essas coisas. Mas basicamente é isso aí. Acho que dá para entender por enquanto. E eu vou explicando, à medida que eu vou fazendo as modificações, eu vou explicando mais detalhes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos aí e fica ligado que no próximo vídeo eu vou mostrar como é que eu vou cortar o chassi, fazer as primeiras modificações. Beleza? Fui!